Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso novo ano da igreja, novo ano do nosso estudo bíblico de quarta-feira, novo ano do nosso circuito bíblico. Aqui, ó, nosso novo circuito bíblico. Eu convido você que está pela internet conosco, né? Você que de repente está longe fisicamente de nós, convido você a entrar no site da igreja e baixar o nosso novo circuito bíblico, nosso plano de leitura anual, começando agora em setembro, indo até o próximo mês de agosto. São 52 semanas, deixa eu ver aqui, são 52 semanas lendo o Novo Testamento. Serão um capítulo por dia, uma leitura mais fácil, mais acessível. Vai demandar menos de você e somente de segunda a sexta-feira. Então ficou uma divisão fácil das pessoas acompanharem e da gente junto como igreja poder ler o mesmo texto na mesma época. E assim, esse texto, como vocês sabem, o circuito bíblico é quem pauta os temas pregados às quartas-feiras, no estudo de hoje, esse que você está assistindo. O circuito bíblico também pauta as reuniões das células. Então, para nós aqui, para a nossa igreja local, ele é muito importante. Além de ser o nosso plano anual de leitura bíblica, ele também é quem pauta as nossas conversas. Então, convido vocês a entrarem no site da igreja, www.churchofthecity.us. Lá você pode fazer o download em inglês ou português da versão digital para você deixar no seu celular, ou se você quiser a versão impressa, também tem essa opção lá. Você imprime, dobra e coloca na sua Bíblia, tá bom? Seguinte, a partir da semana que vem, como hoje é a semana 1 do circuito, a partir da semana que vem, nosso tema será baseado no circuito bíblico. Hoje o nosso tema é unidade que transforma, porque nós estamos começando o nosso ano aqui na igreja, e esse é o tema que Deus deu para o nosso ano. Nós acabamos de encerrar o ano passado, que foi impactando as gerações, e agora nós estamos entrando no novo ano, unidade que transforma. Para isso, eu quero ler com vocês um texto de Romanos e falar um pouco sobre esse tema, falar um pouco sobre quais serão os nossos objetivos como igreja durante esse ano, os nossos objetivos basicamente sobre o que estudaremos e sobre o que conversaremos ao longo desses anos. Então, desses próximos meses. Então, vamos ler Romanos 15, versículos 5, 6 e 7. Esse é o texto que vai, de certa maneira, pautar o nosso ano, o nosso tema. São alguns textos, entre eles, Romanos 15, versículos do 5 ao 7. Vamos ler? Diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Somente esses versos. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e nós precisamos de revelação e esclarecimento sobre ela. Para além do que foi estudado, nós carecemos do Senhor abrir os nossos olhos. Então, por favor, Pai, através do Teu Santo Espírito, eu peço discernimento, eu peço sabedoria, peço que o Senhor ajude os meus irmãos a entender o que o Senhor quer comunicar a eles. Não o que eu estou dizendo, mas o que o Senhor quer comunicar a eles. Abra as mentes, abra os corações e prepare, Pai, os meus irmãos e a mim mesmo para receber a Tua palavra. Peço isso em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá. Feita essa introdução, vamos acompanhar um pouco aqui o pedido do apóstolo Paulo a Deus sobre os irmãos de Roma. Então, o apóstolo Paulo, como se ele estivesse desejando coisas boas aos irmãos,
pedindo essas coisas boas a Deus. E lendo o apóstolo Paulo, que é um dos irmãos que mais nos influencia, lendo o apóstolo Paulo, nós podemos também aprender o que desejar para o próximo. Porque ele, como líder, ele ainda não tinha ido naquela região do mundo, né, Roma, mas era o que ele desejava para os amigos dele. Volta aqui, versículo 5 do capítulo 15. O Deus que concede perseverança e ânimo, então, falando do nosso Deus que já nos dá perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Então, em Jesus Cristo, nós temos unidade, só que essa unidade nos é dada por Deus. Só é possível você estar unido a um outro, a alguém, em Jesus Cristo. Para quê? Qual é o objetivo dessa unidade? Para quê? Com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que nós vamos glorificar a Deus juntos, ok? O outro texto bíblico diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu, Deus, estarei. O culto é algo feito coletivamente, né? A adoração, ela, claro, você tem as suas manifestações pessoais de oração, de relação com Deus, relacionamento com Deus, adoração, mas quando você está em unidade, o desejo do apóstolo Paulo é que em unidade, sendo mais de uma pessoa, obviamente, né? Em unidade, vocês consigam glorificar a Deus de uma maneira, digamos assim, nas minhas palavras aqui do Pedro, mais completa. Porque uma vez que vocês estão unidos em Jesus, agora vocês serão uma só voz e vocês glorificarão a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, depois disso que eu falei, portanto, aceitem-se uns aos outros. Ou seja, já que a unidade é algo tão grande que vai fazer com que você glorifique a Deus, uma vez que você está unido ao seu irmão em Jesus, essa união fará com que você glorifique a Deus, ou seja, o andar junto já dará glória a Deus, o andar junto já é um culto a Deus. Vou falar mais sobre isso, mais uma pincelada. Por que o andar junto já é um culto a Deus? Porque andar junto com outra pessoa é imitar Jesus. Vou explicar. Para você andar junto com outra pessoa, você vai precisar amá-la. Você vai precisar perdoá-la. E você vai precisar pedir perdão. Pronto, você está imitando Jesus. Se você se submeter a esse processo de andar comigo e nós dois andarmos juntos em unidade, só essa decisão e essa ação de andar juntos já glorifica a Deus. Aí ele diz, vocês entenderam quão grande é estar em unidade? Aí a pessoa fala, sim. Aí ele fala, portanto, ou seja, então, já que você já entendeu, então faça isso aqui. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que glorifique a Deus. Já que você entendeu a importância de andar junto com o seu irmão e não cada um para um lado, já que você vê o valor que existe na comunhão, portanto, aceitem-se uns aos outros. Irmãos, unidade que transforma é o nosso tema. O que é unidade? Vamos tentar definir os termos. Vamos falar sobre o termo unidade, vamos falar sobre transformação. O que é unidade? Unidade não é um grupo de pessoas iguais, que pensam da mesma maneira, desempenhando a mesma função. Não é sobre isso. A ideia do cristianismo não é que você obedeça a Deus sem pensar sobre. Não é só obedecer por obedecer. Deus não é um general, um ditador,
que está mandando que você faça algo em detrimento das suas vontades, ou seja, apesar das suas vontades. Nada disso. Deus é um Pai amoroso que está sim demandando que você faça algo, só que a ideia dele é que você queira fazer esse algo e não que você faça porque ele está mandando você fazer. Então volta aqui. O que é unidade? Não é um bando de pessoas juntas, cantando a mesma música, fazendo os mesmos movimentos, só porque Deus pediu. Não é isso. Isso pode ser religiosidade. Unidade poderia ser, nesse contexto que eu estou trazendo, um bando de pessoas juntas, cantando a mesma música, porém, cada pessoa ali é um indivíduo com as suas próprias vontades, os seus próprios pensamentos, de repente as suas próprias interpretações sobre aquela música que eles estão cantando e aqueles movimentos que eles estão fazendo. Mas mesmo assim, diferentes entre si, eles, cada um ali, de livre e espontânea vontade, decidiram estar cantando aquela música, fazendo aquele movimento. Então, a unidade bíblica, a unidade que nós buscaremos esse ano, não é uma unidade de todos pensarem o que os líderes da igreja estão pensando, de todos obedecerem os líderes da igreja. Não é isso. A unidade é pessoas diferentes, com passados diferentes, visando futuros diferentes, buscando coisas diferentes, vivendo vidas e culturas diferentes, entenderam que aquele grupo ali, ou seja, nós estamos indo na direção correta da visão de Deus. Então, essas pessoas diferentes irão caminhar nessa mesma direção, em unidade. Então, quando o Senhor Deus pede que nós sejamos unidos, quando o Senhor Deus demanda que nós sentemos à mesma mesa, Ele nunca quis que todos nós fôssemos iguais. Nunca, porque foi Ele que criou a diversidade, foi Ele que criou todas as cores diferentes, todas as formas diferentes, todos os cheiros diferentes, todos os milhares e milhares e milhares de seres diferentes que existem. Obviamente, você sabe disso. Deus fez cada ser humano um diferente do outro. Não é papel da religião transformar esses seres diferentes em pessoas iguais. Nada disso. O objetivo da unidade é que nós consigamos nos amar, andar juntos, nos perdoar, mesmo sendo diferentes. Você consegue entender o porquê o inimigo trabalha tanto nas polarizações? Justamente porque a mesa com pessoas diferentes é muito importante para Deus. Aí o que o diabo faz? Nos transforma em blocos de pessoas iguais. Os da esquerda, os da direita, os da extrema direita, os da extrema esquerda, os de cima do muro. Aí a gente vai dando nome para as pessoas. Ao dar nome, você coloca um rótulo na pessoa, uma etiqueta. E aí você veste a sua etiqueta e você não se mistura com quem tem a outra etiqueta. Só que isso é diabólico, porque isso é completamente diferente do que Deus quer que aconteça. O que Deus quer que aconteça é que exista uma grande mesa, como se fosse a sua casa, o seu backyard, o seu quintal. Você vai fazer um churrasco e você vai chamar as pessoas mais diferentes possíveis. Não estou falando para você chamar pessoas que atacam você, que atacam a sua posição política, que atacam a sua fé. Não, nós não somos masoquistas. Mas você tem que ter o coração aberto para conseguir sentar à mesa com uma pessoa que vota no candidato que você não suporta. Ou uma pessoa que é pró um país que está atacando o país que você ama. Ou uma pessoa que suporta ditadores que estão espalhados ao redor do mundo. Você não precisa ser amigo dela. Você não precisa
chamar para que ela entre na sua casa e conviva com você como um amigo íntimo. Não, mas você tem que estar disposto a sentar à mesma mesa com essa pessoa. Primeiro passo. E se essa pessoa se converter? Ela não vai mudar os posicionamentos dela de uma hora para outra. E aí? Você não vai ser amigo dela? Você não vai frequentar a mesma célula que ela? Você não vai ir no passeio que ela possivelmente iria? Então, isso é o que o diabo quer que aconteça. O que Deus quer que aconteça é que a gente ande em unidade. Pessoas diferentes, com passados diferentes, com ideias diferentes, andando em uma mesma direção por causa de uma visão. Qual é a visão? A cruz. Quando você olha para a cruz, você vê o que equaliza todos os homens, o que deixa todo mundo igual. Todos pecaram. Todo mundo, independente da cultura, da posição, independente de qualquer coisa. A cruz nos coloca na mesma posição. Uma vez que você olha para a cruz, você consegue ver após a cruz. E após a cruz é a luz e a verdadeira vida. Então você está andando naquela direção. Quando você olha para o lado, existe uma pessoa completamente diferente de você. E quando eu digo diferente, eu não estou falando de cultura, que ela anda com outra roupa, não. Eu estou falando de pessoas que você odiaria se você não fosse crente. Porque ele vota no candidato que você não suporta. Ou porque ele apoia causas que você não tolera. E você também, para ele, é um esquisito. Só que vocês dois vão olhar, dar uma olhadinha pro lado assim e vão abrir um sorrisinho do tipo, estamos indo para lá, né? Nós dois estamos indo para lá. E aí nós vamos juntos em nome de Jesus, porque não é possível que a gente ama Jesus e não consegue conversar com uma pessoa diferente de nós. Isso é unidade. Unidade é a mão ser completamente diferente da orelha. A mão não tem buraco, a orelha tem buraco. A mão não tem caixa acústica, a orelha tem caixa acústica. A orelha não pega, a mão pega. Eles são completamente diferentes, eles estão no mesmo corpo. Então eles estão unidos, mesmo sendo completamente diferentes. E digo mais, para a mão, para os que são mãos, os que são ouvidos são completamente descartáveis, porque uma mão não precisa de um ouvido. Uma mão precisaria de mais uma garra, mais alguma coisa que ajudasse a ser mais efetiva no sermão. Para os que são mãos, os que são ouvidos são descartáveis. Só que mesmo assim, essa mão e esse ouvido estão indo para o mesmo lugar todos os dias juntos, porque tem alguma coisa que os conecta, alguma ideia os conecta, que é o corpo. E é isso que Deus quer que você perceba. Você com as suas ideias, que são as melhores do mundo, porque é óbvio que você acha que você vê o mundo do melhor jeito possível. É óbvio, né? Porque se você achar que existe outra pessoa que vê o mundo melhor do que você e você continua com a sua opinião, alguma coisa está errada. Então, você, com o seu jeito de ver o mundo, que é o jeito mais certo possível para você, você vai ter que aprender a andar com a outra pessoa que vê o mundo completamente diferente do que você, porque para Deus os dois são importantes. E de repente as duas visões de mundo, se possivelmente forem equalizadas e encorpada uma à outra, talvez gere uma terceira e melhor visão de mundo possível, que vocês só conseguirão alcançar o dia que vocês sentarem e conversarem. Isso é unidade. Pessoas diferentes andando em uma mesma direção por causa de uma visão. E transforma o quê? Transforma tudo, irmãos. Pessoas diferentes andando em uma mesma direção, com o mesmo objetivo, por causa de uma visão, elas transformam tudo. Elas transformam a sociedade ao redor delas. Porque a sociedade vai olhar e vai falar, como que essas duas pessoas conseguem andar juntas? Aí vocês vão falar para as pessoas que perguntarem, nós andamos juntos, mesmo sendo diferentes, por causa da visão. Então,
quando a sociedade de fora olha para dentro da igreja, uma igreja saudável, ela não entende como que, por exemplo, israelitas e palestinos, ou israelitas e árabes muçulmanos, depois convertidos, conseguem andar juntos, por exemplo. A sociedade, quando olha para uma igreja saudável, ela não consegue entender como que dentro da mesma igreja existe uma pessoa com viés um pouco mais progressista e uma pessoa com viés mais conservador. De repente, um é o pai, a outra é o filho. E eles são amigos, e eles se dão bem, e eles se respeitam. Isso dá um nó na cabeça da sociedade, porque a sociedade está separando as pessoas. Então, quando essa sociedade que está separando olha para o projeto igreja, ela se pergunta, o que está acontecendo aí dentro que não está acontecendo aqui fora? Aí vocês pregam o evangelho, só por estarem juntos, vocês estão transformando o mundo. Então a unidade transforma a sociedade. A unidade transforma eu que estou inserido nela. Porque é óbvio, porque quando eu sento com uma pessoa diferente, eu sou transformado. Nós nos tocamos, nós nos cruzamos. As nossas ideias se cruzam. Eu falo uma coisa que machuca a pessoa, ela fala uma coisa que me machuca. Aí ela fala, eu não acredito que você pensa assim. Aí eu falo, meu Deus, eu não acredito que você pensava que eu poderia pensar de outra maneira. E aí a gente vai tentando ali equalizar as coisas, e aí surge um perdão, aí surge uma lágrima, aí surge um abraço, e aí a gente se tolera, de repente a gente vira amigo ou não, a gente só se tolera, mas a gente está junto. Essa relação vai me transformando. Eu vou me tornando uma pessoa melhor. Uma pessoa capaz de ouvir o outro, uma pessoa capaz de entender que existem pessoas que acreditam naquelas coisas que eu já passei por elas e que eu falo, como que esse jovem está pensando realmente que um ser humano só vai dar conta de resolver a pobreza de um país tão grande como o Brasil? Ou como que essas pessoas estão acreditando que... Enfim, não vou falar mais, mas como que elas estão acreditando nisso que elas estão acreditando? E aí eu paro para ver essa pessoa e o testemunho dela é um testemunho de crente, é um testemunho de uma pessoa piedosa, devota, uma pessoa que ama Jesus. Aí eu falo, alguma coisa está errado comigo. Eu não vou de repente mudar de ideia, mas eu vou me permitir ouvir essa pessoa, ou entender o ponto de vista dela, ou sentar com ela. E claro, eu posso chegar à conclusão que ela está equivocada. Mas antes eu já fui tocado pelo fato dela ser devota a Jesus, dela ter uma vida de devoção, piedade, dela estar indo na mesma direção que eu. E aí eu vou me tornando uma pessoa melhor. Aí eu consigo ouvir uma pessoa, de repente, de outra religião, e eu não sou ecumênico. Não, eu sou cristão. Mas eu consigo entender que ela está ali por causa do buraco da alma dela, e ela está tentando dar uma resposta a esse vazio no lugar onde ela está, ao invés de eu simplesmente achar que ela é do demônio. E aí a minha atitude de tentar amar, ou de coração, ou de peito aberto, faz com que essa pessoa me olhe diferente também. Então a unidade transforma a sociedade, como eu disse, transforma a mim e também transforma você, que é o outro da unidade. Por quê? Por causa dos mesmos motivos que ela me transforma. Ou seja, a pessoa ela é impactada pelo ouvido da outra, pelo ouvir. Como assim alguém está me ouvindo? Como assim um crente sentou para me ouvir? Então você faz uma visita a um lugar que tem prostituição. E aí você senta para ouvir as histórias. De repente, aquelas meninas podem te dizer assim, pode acontecer de você viver essa experiência. Nunca ninguém parou para me ouvir. Tem uma igreja ali na rua de baixo. Eles nunca passaram aqui. Isso pode acontecer se você mora perto de um ponto de droga, por exemplo. Ou enfim, você pode ter 1 milhão de assuntos, né? Aliás, de exemplos.
Você pode trabalhar na alta sociedade, entre grandes empresários. Você sabia que um dos povos menos alcançados, não está entre os 4, mas quinto ou sexto ou sétimo povo menos alcançado são os mais ricos? Estou falando rico que tem cartão de crédito sem limite. Não, estou falando tipo milionário, que tem avião, que tem... ninguém prega para eles. É um dos povos menos alcançados, falando do Brasil. De repente você senta com uma pessoa dessa e ela vai falar assim: ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me apresentou essas ideias, ou ninguém nunca me confrontou em amor como você está me confrontando. Então, beleza. Você decide andar em unidade, ela vai transformar a sociedade, vai transformar você, mas o seu ouvido, a sua decisão, o seu sentar à mesa, o seu puxar a cadeira para que a pessoa sente à mesa, vai transformar o outro também. Então é um processo onde todos ganham. Por isso o inimigo luta contra isso. Por isso o inimigo luta contra a unidade. Enfim, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo como igreja é ser uma igreja viva e vivificante. Uma igreja viva e vivificante. Nós queremos estar vivos e queremos dar vida às pessoas. Queremos que as pessoas, ao cruzarem o nosso caminho, ao assistirem à nossa programação, ao estarem em contato conosco, que essas pessoas recebam vida, porque nós queremos ser vivificantes. Para isso, precisaremos ser unidos. E aí, o caminho que foi desenhado pela liderança diz o seguinte: para a gente chegar nesse lugar de igreja viva e vivificante, nós precisaríamos caminhar por 5 lugares. O primeiro deles é a graça. Então, nós estamos saindo da posição 0, que é queremos andar em unidade. Todos nós juntos, seguindo uma mesma visão. Aí nós vamos dar o passo e nos movimentar na direção da casa 1. Graça. Precisamos entender a graça. Nós precisamos reconhecer em humildade que aquela pessoa diferente de mim também é alvo da cruz do Calvário. Também é alvo do amor de Jesus Cristo. Também foi criada por Deus como eu. Ou seja, não tem diferença entre eu e aquela pessoa que eu abomino. Precisamos entender a graça. A mesma graça que te alcançou pode alcançar aquela pessoa. Você, sabendo disso, você pode ser o agente gracioso na vida dessa pessoa. É quem vai levar a graça para essa pessoa. Você vai caminhar dessa posição 1 para a posição 2. Nós partimos, não saímos de ir embora, saímos de posição de início. Partimos da unidade. Nosso objetivo é entender a graça e a casa número 2 é a permanência. Nós queremos ser uma igreja de pessoas maduras, pessoas que permanecem. Pessoas que são machucadas e permanecem. Pessoas que machucam e pedem perdão e permanecem. Sem, como é que é aquela palavra? Sem, sabe? Sem, não é malícia, tem uma outra palavra. Quando tudo a gente acha que é contra a gente, está tudo machucado. A pessoa ali deu uma risada, eu acho que ela está dando risada de mim. A pessoa ali cochicha no ouvido da outra, eu acho que ela está cochichando sobre mim. Sabe assim, existe grupos que são grupos de pessoas machucadas, como se elas estivessem todas com feridas na pele que você não pode encostar, que dói. Não. Nós queremos ser uma igreja de pessoas maduras, pessoas que decidem permanecer. Eu decido ficar aqui, para além do que aconteça, até Deus me tirar daqui. Enquanto Deus não me tirar, eu fico como uma pessoa madura. Como assim?
Eu sei que vão me machucar, eu sei que um dia alguém vai falar alguma coisa da minha filha, eu sei que de repente um dia o filho de alguém vai passar correndo e vai machucar minha filha. Eu sei que um dia alguém vai me machucar com uma palavra, alguém vai falar mal de mim, ou alguém vai se sentir ofendido por algo que eu falei, ou eu de fato vou ofender alguém mesmo, querendo, às vezes você está com raiva, você está num dia ruim. Só que sabe o que eu decido? Permanecer. Para eu permanecer, eu não posso ficar emburrado com a pessoa e nem saber que tem alguém emburrado comigo. Então eu vou resolver. É isso que as pessoas maduras fazem. Não adianta eu mudar de igreja, porque eu vou mudar de igreja, aquela pessoa que me machucou ficou aqui, só que eu levo ela comigo no meu coração. Então, se eu não resolvo, eu posso ir para a 7ª igreja e aquela pessoa da igreja 1 está comigo ainda, porque eu não resolvi, ela está no meu coração ainda, eu estou carregando ela comigo. Então, o problema não é a igreja que eu estou, o problema é o meu próprio coração. Então, nós precisamos ser uma igreja de pessoas que entenderam a graça e querem dividir a graça com as pessoas. Isso é permanecer. Todas essas coisas que eu vou falar aqui estão interligadas. Eu vou construir uma linha de raciocínio com todos os pontos conectados. Se você entende a graça e você entende que você foi alvo da graça, que você não merecia ser salvo e alguém pregou o evangelho para você, alguém te levou às águas do batismo, Jesus se revelou a você, Jesus te chamou mesmo você sendo inimigo, você fala, eu não merecia isso, eu não merecia esse amor. Aí você percebe que o outro está na mesma posição que você. Você decide ser um agente de graça na vida dele. Logo você vai amar, logo você vai perdoar, logo você, se você machucou, você vai pedir perdão, logo você vai resolver os conflitos e assim sucessivamente. Então você vai permanecer. Saindo da casa 2, indo para a casa 3, nós precisamos cuidar dos relacionamentos. Então tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Eu falei que as coisas estão todas conectadas. Nós não podemos... melindroso é a palavra que eu queria lembrar. Nós não podemos ser uma igreja de pessoas melindrosas. Em nome de Jesus, que caia por terra esse espírito. Que caia por terra espírito de fofoca em nosso meio. Que caia por terra espírito de divisão em nosso meio. No ano da unidade, sejam maduros para saberem que o diabo vai atacar os relacionamentos. Vou repetir. No ano da unidade, você precisa ser maduro para saber que o diabo vai atacar os relacionamentos. Então, quando seu filho adolescente brigar com outro adolescente da igreja, você não brigue com o pai desse adolescente, porque você sabe que é o inimigo tentando perturbar vocês. Então, você vai orar, pede para o seu filho, como um bom adolescente, já resolver o problema dele. Vai lá, chama a pessoa para conversar e senta vocês dois e conversa. Para de ficar resolvendo o problema para os seus filhos. Se ele já tiver mais de 12 anos, deixa ele resolver os problemas dele. Se você mentoria, você ensina, você ora, você suporta, você apoia, você faz toda a outra parte. Deixa ele fazer a parte da ação. Estejamos conscientes de que o inimigo vai atacar os nossos relacionamentos. Sabendo disso, nós vamos decidir permanecer. Vamos decidir nos amar. Saindo do passo 3, indo para o passo 4, a importância do corpo. Tem muito a ver com os relacionamentos, mas é mais do que os relacionamentos. É você entender o corpo. É você entender que uma igreja em unidade é uma arma muito poderosa na mão do Senhor Jesus. Lembra que eu falei, a sociedade não entende quando eles olham para nós. Eles ficam fascinados, eles não têm palavras, não sabem o que dizer. O que acontece aí entre vocês? Porque as pessoas estão felizes. Ninguém está mais feliz lá fora, não. E por que aí onde vocês vão de domingo? Porque as pessoas estão felizes. Porque nós entendemos a graça, porque nós permanecemos nos relacionamentos, porque nós entendemos o corpo, a importância do corpo. Então, tenha o discernimento, sabe? Para um pouco, para de correr, para de ouvir essa mensagem enquanto trabalha, para de ouvir enquanto dirige, para de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não para agora. Modo de dizer, para um pouco, de noite, depois você tomou banho, deixa o celular de lado, por favor, faça esse exercício. Para 5 minutos e pensa na importância de ter um corpo. Pessoas unidas em prol de um mesmo objetivo, um ajudando o outro.
A minha casa teve um pequeno incidente, vocês sabem. Eu tive que sair da minha casa e arrumar uma outra casa em uma semana, mas em uma semana, entre aspas, eu não tinha para onde ir, entre aspas. Eu saí da casa que eu morava e precisava arrumar uma outra casa. Então, um irmão da igreja me recebeu na casa dele. Outros irmãos cozinharam para nós. Outros irmãos ofertaram financeiramente. Outros irmãos mandaram dicas de casa. Ó, tem uma casa ali. Ó, tem uma casa ali. Ó, tem uma casa ali. Outros irmãos, muitos, graças a Deus, ajudaram na mudança. Outros arrumaram a casa e assim sucessivamente. Isso é um corpo. Isso é um corpo. Isso é unidade. Manifesta na ação. Quando a dona da casa que eu fui morar e a dona da casa onde eu saí viram, ou os vizinhos viram a quantidade de pessoas que estavam ajudando na mudança, eles ficaram assim, nunca vi isso. Claro que eu não cheguei e falei lá, é porque eu sou pastor, isso aqui é por causa de Jesus Cristo. Não, não. Mas presta atenção. A sociedade ficou chocada quando viu um monte de gente trabalhando na mudança de uma família. Trabalhando não, né? Que não receberam nada, então, assim, ajudando. Isso é o exemplo mais imediato no tempo, né? Que aconteceu essa semana, que eu consigo achar. E também é um bom exemplo sobre unidade, sobre corpo. Então, faz o exercício que eu pedi para você fazer. Para um pouco, respira, relaxa e pensa sobre o corpo. Como é importante esse negócio aqui chamado igreja, corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Nós, pessoas diferentes, andando juntas por causa de Jesus, a gente move o mundo para frente, a gente ajuda os outros. A gente se torna, ou nos tornamos, né? Deus faz isso, pais de órfãos. O que quer dizer isso? Não estou falando espiritualmente, não, estou falando socialmente. A pessoa chega aqui sem pai, a pessoa, ainda mais no contexto que a gente vive imigrante, a pessoa cruza para cá sem ninguém. E na igreja, ela encontra uma família, do nada, em um mês. Tem tio, tem tia, tem pai, tem mãe, tem primo, tem prima. Pessoas ajudando, pessoas não só ajudando financeiramente. Quando eu falo ajudar, não pense só em questões financeiras ou doações. Amor, busca, leva, indica o lugar para fazer o documento, indica o lugar para alugar uma casa. Aí aquela pessoa que chegou, do nada ela fala assim, nossa, eu estou me sentindo em casa. Por quê? Porque ela está sendo bem cuidada. Por quê? Por causa de um corpo. Pensa nisso, por favor, faça esse exercício. O próximo passo, se eu não me engano, é o número 5, é a Bíblia Sagrada. Nós começamos na unidade, entendemos a graça, permanência, relacionamentos, entendemos a importância do corpo e agora nós precisamos ler a nossa Bíblia, porque é ela que vai amarrar todo esse processo. Então eu peço que você leia a sua Bíblia, se você quiser, acompanhe o circuito bíblico, nós leremos o Novo Testamento aqui ao longo desse ano letivo aqui nos Estados Unidos. Então, a partir de agora, a semana que nós estamos agora, que é hoje é exatamente dia 18 de setembro, então a partir dessa segunda-feira que passou, nós estamos lendo o Novo Testamento. Se você está vendo essa mensagem em dezembro, em janeiro, pega o circuito bíblico, independente de onde está, leia o Novo Testamento conosco, leia a sua Bíblia. A Bíblia lhe dará força, porque assim, Deus que vai dar através da Bíblia, força para que você passe por esses passos. E por fim, chegue no lugar que nós queremos, uma igreja viva e vivificante. Tudo isso começa na predisposição para se unir. Eu preciso que você queira andar em unidade. Eu peço, por favor, queira andar em unidade. Eu não digo queira andar em unidade com a nossa igreja local aqui. Se você está assistindo esse vídeo e você é de outra igreja, ande em unidade na sua igreja. O importante é estar em unidade. Porque uma vez que você está em unidade, você vai alcançar tudo que eu falei aqui.
E, por fim, esse é o nosso objetivo como igreja local, por fim, amar as pessoas, permanecer, ser gracioso, entender os relacionamentos, ler a nossa Bíblia, para que a gente seja uma igreja viva e uma igreja capaz de dividir vida com as pessoas. Esse é o nosso objetivo para esse ano. Por isso o tema do ano é unidade que transforma, porque nós queremos ser transformados. Eu, você e também transformarmos a sociedade em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, até que Ele venha. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.